Oi, gente! Sejam bem-vindos! Vamos lá, nossa live de processo do trabalho. Vamos chegando, gente! Sejam bem-vindos! Oi, Nayara! Oi, Lilian, tudo bem? Marília, Dilma. E aí, povo? Sejam bem-vindos! Oi, Marcele, Andreia, Tiele, Camila. Seja bem-vinda, Rafaela. Oi, Amanda. Oi, Patrícia. Oi, Ingrid. A Prof. Fran. Oi, Fran. Tava te acompanhando agora há pouco aí. Oi, Ana Paula. Oi, Fernanda. Oi, Marcela. E aí, gente? Vamos chegando. A nossa live de processo do trabalho vai começar. Vamos ter muitos temas aqui que podem estar nas suas questões aí da prova, da primeira fase. Então vem comigo que hoje é domingo e domingo é dia de estudo. Vocês estão aí maratonando o dia todo de live. É isso aí, respira, não pira e vamos lá, e vamos pra live. E aí, gente, então vamos domingar aí de estudo, esse estudo, pessoal, com certeza vai valer a pena. Eu sei que vocês já devem estar um pouco cansados, né, desde as 8 horas da manhã, mas vai valer a pena, Todos os momentos que a gente se dedica, estuda, em prol de algo que a gente colocou ali como um objetivo, e a gente sabe que esse objetivo é palpável, é possível de ser atingido, vai recompensar, então vai valer a pena. Então sejam bem-vindos ao mundo mágico da CLT, sejam bem-vindos ao processo do trabalho, e vamos lá, canseira? Tudo bem, vai cansado mesmo, mas vai ser descontraído, a gente vai conseguir fazer aqui de uma maneira leve, pra ficar tudo de bom pra fechar esse domingo. Então, gente, olha só, vocês estavam agora há pouco em live, né, com a Prof. Fran, Prof. Felipe, Prof. Tati. Daqui a pouquinho mais, às 19 horas, seguem as lives, vocês terão lives da ID Empresarial, e depois ainda tem penal, processo penal, então aguentem mais um pouquinho que a gente tem aí mais algumas lives. E claro, agora a gente tá dando pontapé inicial, a gente tá aquecendo, porque depois começa então a nossa revisão turbo. Eu já tenho encontro com vocês essa semana para resolver questões de processo do trabalho, e depois na outra semana para nossa aula também de processo do trabalho. Pensando nisso, pensando que a gente já vai ter esses outros 2 encontros, aliás 3, né? Porque a gente tem a resolução de questões, a aula aberta da semana e ainda a revisão de véspera, eu resolvi trazer para essa live de hoje a competência da Justiça do Trabalho e os procedimentos especiais. Porque este tema é um tema que a gente tem que estudar, é a base, nós precisamos saber. E às vezes quando nós temos lá que correr com o conteúdo, na revisão, não dá tempo de ver com a devida atenção. Então por isso nós vamos ver este tema. Então, para quem tá aí chegando agora, sejam bem-vindos e vamos lá. Vamos começar então a nossa revisão não, né? Nosso momento, a nossa live aqui de processo do trabalho. E falando, e olha aqui, ó, para quem não tá indo bem, estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso, para justamente conseguir tirar o maior proveito possível desse conteúdo, porque são 5 questões, olha só, são 5 questões na prova de vocês, as últimas, mas eu quero que as últimas sejam aquelas que vão dar tranquilidade para vocês na hora da correção, que vocês cheguem lá e tenha certo, que vocês consigam tirar o maior proveito possível, tá? Então, olha só, vamos falar de competência da Justiça do Trabalho para começar. Para isso, nós precisamos olhar para um artigo. Eu costumo trazer nas aulas, né, o mantra do respira, não pira. Olha o artigo, por quê? E esse conteúdo da competência da Justiça do Trabalho tem um artigo que é o nosso norte, o artigo 114 da Constituição Federal. O artigo, vou desativar aqui os comentários, tá, pessoal? Depois, no finalzinho,
no finalzinho eu volto com os comentários, só para não travar e a gente conseguir fluir aqui com o nosso conteúdo. Então, olha só, artigo 114 da Constituição Federal traz a competência da Justiça do Trabalho. Isso porque, frequentemente, nós temos questões na nossa prova de primeira fase cobrando esse conteúdo. Porque muitas pessoas podem confundir temas, porque a maioria só lembra da Justiça do Trabalho para qual tipo de ação? Ação do empregado contra o empregador. E sim, essa é a principal ação, a que rotineiramente é proposta e é o carro-chefe, né? Porém, nós temos outras competências também definidas no artigo 114 da Constituição. E aí é que vem aquelas questões na prova que você não pode esquecer. Então, lá nós vamos ter o seguinte. Primeiro, que a Justiça do Trabalho vai processar e julgar, então, aquelas ações relativas à relação de trabalho. Olha só, relação de trabalho e relação de emprego não necessariamente vão corresponder. Por quê? Quando eu falo relação de trabalho, eu estou falando de uma relação bem mais ampla. Ela acaba englobando, sim, a relação de emprego, mas não é a única. Então, quando nós falamos de relação de trabalho, entra também aquelas outras modalidades, como o trabalho avulso, o trabalho autônomo, outras modalidades de prestação de serviço que não necessariamente caracterizem o vínculo empregatício. Então, olha só, ainda falando sobre esse conceito de relação de trabalho e aproveitando que vocês estão vindo lá de uma live de direito administrativo, nós temos que tomar um cuidado, porque o primeiro inciso do artigo 114, ele diz que estariam abrangidos também aqui os entes de direito público externo e a administração pública, direta e indireta, da União, dos estados, municípios. Numa leitura rápida, né, se a gente só olhasse a literalidade do artigo, nós poderíamos pensar, então, que a Justiça do Trabalho julga as ações de servidor público estatutário, quando na verdade não. O STF já fixou entendimento que o servidor público estatutário não vai ter a sua lide resolvida na Justiça do Trabalho, quando ele quiser, claro, discutir esta relação. Então, por isso, se for servidor público federal, vai ser lá na Justiça Federal, servidor público municipal ou estadual, na Justiça Estadual, não na Justiça do Trabalho. Tá certo, gente? Cuidem com isso. Então, servidor público estatutário, STF entende que não é na Justiça do Trabalho. Quando o vínculo ali tido é de cunho administrativo. Por isso, né, vocês estavam agora há pouco numa live de administrativo e é por essa razão, porque tem uma outra disciplina. Agora, se aquela pessoa, ela tem um vínculo que é de natureza seletista, aí sim a Justiça do Trabalho teria competência para processar e julgar, certo? Então, olha só, recapitula aqui comigo. Relação de trabalho, uma relação ampla. Só que não tão ampla assim. Calma, não é tão ampla assim, porque nós temos alguns entendimentos do STF, do STJ, que limitam. A gente também não vai aplicar a competência da Justiça do Trabalho para todas as relações que de alguma forma envolverem alguma prestação de serviço. Veja bem, além desse posicionamento que eu falei agora do STF, nós temos uma súmula que já foi cobrada em prova. Trata-se da súmula 363 do STJ. Vou repetir para você que está anotando, para dar uma olhadinha depois da live, né? Da súmula 363 do STJ. Essa súmula, sabe o que ela diz? Que quando nós tivermos lá um profissional liberal cobrando os honorários do seu cliente, não é na Justiça do Trabalho, é na Justiça Comum. Então já caiu em prova, dizendo o seguinte, que o advogado tinha movido uma ação de despejo e agora ele queria cobrar os seus honorários. E perguntava então se essa cobrança seria na Justiça do Trabalho. Vejam, se a gente fosse por aquela rápida e ligeira leitura do artigo, a gente poderia pensar que sim, porque é uma prestação de serviços, uma relação de trabalho estabelecida. Só que não. Quando nós tivermos, então,
cobrança de honorários de profissional liberal não é competência da Justiça do Trabalho. Então, um advogado querendo cobrar os seus honorários, um dentista, enfim. Profissional liberal cobrando seus honorários, justiça comum e não Justiça do Trabalho. Certo, gente? E aí também, nós vamos ter lá no artigo 114 que a Justiça do Trabalho vai julgar também as ações que envolvem o exercício do direito de greve. Então, quando nós temos lá a paralisação das atividades para declarar a abusividade ou não de uma greve, a Justiça do Trabalho vai ser a competente. Inclusive, conforme entendimento do STF, quando nós tivermos uma ação possessória que deriva do exercício do direito de greve dos trabalhadores da iniciativa privada. Então, também, imagine uma ação possessória. Você está lendo uma questão de processo de trabalho e está falando em ação possessória. Se você não lembrar disso, você pode pensar, não, ação possessória é só lá no direito civil, processo civil, né? Então, consequentemente, mas não. Porque tem sim essa possibilidade, mas claro que você vai ter que olhar ali naquele enunciado se ele está indicando, se ele está direcionando para uma situação de greve. E aí, para a situação de declarar ou não a questão da greve ali abusiva e, consequentemente, que isso envolve, né, um exercício do direito de posse. Aí sim, a ação possessória pode ser processada na Justiça do Trabalho. Então, a ação possessória só se estiver relacionada com a greve ali dos trabalhadores da iniciativa privada. Fechou? Tranquilo? Aí também nós temos que a Justiça do Trabalho vai julgar aquelas penalidades administrativas. Olha só, durante a pandemia mesmo a gente via nas notícias informações, por exemplo, de uma empresa que não estava adotando as medidas preventivas. E o que acontecia? Essa empresa ela poderia ser multada, poderia ter lá a interdição do estabelecimento, enfim, de acordo com a gravidade. Essa penalidade administrativa, quando ela é aplicada, claro, da origem da relação de trabalho. Então, imagine lá que não fornecia o EPI. Imagina lá que essa empresa não contratava de uma forma legal. Essa empresa ela é multada. Para discutir essa penalidade administrativa que foi imposta justamente em razão da fiscalização das relações de trabalho, é na Justiça do Trabalho. Então, olha só, penalidade administrativa. Para discutir penalidade administrativa, sim, a Justiça do Trabalho tem competência. Agora, muita atenção aqui, muita atenção aqui. A Justiça do Trabalho não tem competência para julgar crimes. A Justiça do Trabalho não julga crimes, pessoal. Isso você tem que anotar bem grande, assim, ó. Crimes não. Deixa pro pessoal do penal. Mais tarde vocês vão ter as lives lá com o professor Nidal, com a professora Leticinha, e vocês vão falar de crimes. Aqui comigo é um mundo mágico, não tem crime, não tem crime. Então aqui lembra dessa forma, não julga crime no processo do trabalho. Uma relação de trabalho, ela pode gerar, sim, uma circunstância que gere um processo, uma apuração criminal. Mas isso não vai se dar na Justiça do Trabalho, certo? Então, olha só, penalidade administrativa imposta lá na fiscalização dos empregadores, sim. Agora, crime não julga na Justiça do Trabalho. Também, outra questão ainda envolvendo a competência da Justiça do Trabalho, que eu quero muita atenção de vocês. Nós temos que a Justiça do Trabalho pode julgar aqueles remédios constitucionais, mandado de segurança, habeas corpus, habeas data. O mais frequente é o mandado de segurança. Galera, olha só, olho no mandado de segurança. Também aqui faz uma observação se você está fazendo anotações ou presta bastante atenção aqui com a prof. Na Justiça do Trabalho, nós temos a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Então, olha só, quando a gente tem uma decisão interlocutória, em regra, não vai ser cabível recurso.
Só que esta decisão, por vezes, ela pode acabar violando um direito líquido e certo. Desta feita, qual a medida judicial que poderá ser adotada? Mandado de segurança. Então, vou dar 2 exemplos aqui para vocês, 2 exemplos que caem muito em prova. Vamos pegar um primeiro exemplo. Imaginem o seguinte, que o Luiz Henrique ajuiza uma reclamação trabalhista. Nessa reclamação trabalhista, ele está pedindo a sua imediata reintegração ao trabalho. Por quê? Porque ele foi dispensado mesmo sendo detentor de estabilidade. Ele disse que ele era dirigente sindical e por essa razão não poderia ter sido dispensado, a não ser por inquérito que apurasse a falta grave, como a gente vai falar depois. E isso não aconteceu, ele foi dispensado. E aí ele entra com a sua reclamação trabalhista e o que ele pede lá? A sua reintegração. Só que ele não quer isso só ao final do processo, ele quer logo. E como é que a gente pode conseguir algo logo no processo? Pedindo o quê? Uma tutela provisória. Nesse caso, uma tutela provisória de urgência. Ele diz o seguinte, não posso ficar sem meu emprego, vou ter prejuízo, tem um risco de dano se essa decisão não for tomada logo. Então imagina só, Luiz Henrique ajuiza a reclamação trabalhista e pede tutela provisória, pedindo o quê? A sua imediata reintegração. Quando nós tivermos uma decisão a respeito disso, vai ser uma decisão interlocutória, então, e desta decisão interlocutória não tem recurso cabível no processo trabalhista. Então, se essa decisão deferir ou indeferir essa reintegração, qual a medida judicial para se insurgir? Mandado de segurança. Então, normalmente é reintegração de um estável. Normalmente o que vem na prova é um exemplo de algum estável pedindo sua reintegração e aí o deferimento ou indeferimento e pedindo qual a medida que pode ser adotada. E aqui é o mandado de segurança e nesse caso tem entendimento sumulado do TST. Quem está anotando, súmula 414. Vou repetir, súmula 414 do TST, tá? Essa súmula, lá no inciso 2º, súmula 414, inciso 2º, diz o seguinte, que quando nós tivermos o deferimento ou indeferimento da tutela provisória antes da sentença, cabe mandado de segurança. Agora, cuidem com essa linha do tempo. Esse deferimento ou indeferimento tem que ser antes da sentença. Quero ver se vocês estão aí ligadinhos aí. Prestem atenção agora o seguinte, e se essa tutela provisória, ela fosse deferida na sentença? Será que caberia mandado de segurança? Será que caberia? Não. Por que não? Porque da sentença nós temos recurso. Pessoal, na sentença, quando nós tivermos uma sentença, nós temos o recurso ordinário, que é o recurso cabível. E o que justifica a possibilidade do mandado de segurança? Não ter recurso cabível, porque de decisão interlocutória em regra, não tem recurso cabível no processo do trabalho. Então, o que autorizava fazer mandado de segurança? Não ter outra alternativa, né? Não tem outra alternativa. Mas na sentença, eu tenho outra alternativa, eu tenho recurso. Então, mandado de segurança é a última hipótese. Sempre que eu tiver outra medida cabível, eu devo utilizar outra. Mandado de segurança é a última carta, né, que a gente pode ter. Certo? Então, olha só, mandado de segurança, deferimento ou indeferimento de tutela provisória antes da sentença. Súmula 414 do TST. Mas eu falei que ia dar 2 exemplos, lembram? Então tem mais um exemplo aqui para vocês sobre mandado de segurança. Olha só, imaginem que numa ação, vamos pegar o Luiz Henrique de novo aqui. O Luiz Henrique ajuize uma ação e nessa ação ele esteja pleiteando adicional de insalubridade. Ele está dizendo que trabalhava num ambiente que tinha lá
contato com substâncias que lhe causavam prejuízo à saúde, e por essa razão entende que deveria receber o adicional de insalubridade. Bom, como o juiz não entende dessa questão técnica, ele vai precisar então realizar uma perícia. Designa a perícia, e aí o juiz manda que a empresa antecipe os honorários periciais. O juiz pode determinar que sejam antecipados os honorários periciais? Não. Por que não, prof? Porque os honorários periciais no processo do trabalho, eles vão ser pagos ao final. Porque quem paga os honorários periciais? A parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. Como é que eu vou saber quem é sucumbente antes da perícia ser realizada? Não tem como saber. Então, por essa razão, que os honorários periciais eles vão ser pagos ao final. E se o juiz determina que sejam pagos de forma antecipada? Aí, minha gente, como ele está fazendo isso em uma decisão interlocutória, e decisão interlocutória o que mesmo? Em regra, é irrecorrível de imediato. Então, se é uma decisão interlocutória, qual a medida judicial que vai ser possível aqui? Mandado de segurança. Entendimento também do TST consolidado na orientação jurisprudencial 98 da SDI 2. Então, olha só, orientação jurisprudencial 98 da SDI 2 diz que caso o juiz determine a antecipação dos honorários periciais, isso numa decisão interlocutória, a violação de um direito líquido e certo, que é o quê? Fazer o pagamento só depois, e por isso comporta a impugnação pela via do mandado de segurança. Então, quais os dois exemplos que eu dei? Vamos lá, recapitula aí, mesmo você que está cansado, recapitula comigo aqui. Quais os dois exemplos que eu dei de mandado de segurança no processo do trabalho que são os mais cobrados em prova? Quando você estiver resolvendo questões de provas anteriores, e a gente vai fazer isso ao longo da semana, você vai lembrar dessa nossa conversa aqui, vai lembrar desse tema aqui. Súmula 414 do TST e orientação jurisprudencial 98 do TST. Tutela provisória, concedida, indeferida e também deferimento de pagamento antecipado de honorários periciais. Então, por isso, muita atenção com o mandado de segurança. Dos remédios constitucionais citados lá no artigo 114, este é o mais cobrado em prova. Show? Tranquilo? Então aí, tão firme e forte. Sei que vocês devem estar cansados, mas vamos lá. Respira, concentra, que vai dar tudo certo. Olha só, ainda falando da competência aqui da Justiça do Trabalho. Nós vamos ter lá, também no artigo 114, que a Justiça do Trabalho tem competência para aquelas ações de indenização por dano moral, por dano patrimonial. Então, entra aqui aquela ação, por exemplo, resultante de um assédio moral, que a pessoa quer uma indenização, uso indevido da imagem, que mais? Acidente do trabalho, um tema tão importante, frequentemente cobrado em prova. Então, se a pessoa estava trabalhando, sofreu um acidente, vamos pegar um exemplo aqui, a Carmelinda estava lá trabalhando, e se não que ela foi subir numa escada, a escada estava velha, enferrujada, e ela cai da escada. Ela caiu da escada, quebrou o braço, ficou toda lesionada. E ela ajuiza então uma ação em face do empregador, dizendo, olha, o empregador não me forneceu uma escada que estivesse em condições de uso, foi por culpa do empregador e eu quero uma reparação. Por quê? Porque tive que gastar com um médico, então teve um dano material, mas também teve um abalo moral, uma dor, um sofrimento, e ela quer ser reparada por isso. Essa ação de indenização por parte de quem? Do empregador, ela vai fazer na Justiça do Trabalho. A ação de indenização por dano moral, dano material, isso é na Justiça do Trabalho, para buscar o quê? Uma reparação de dano. Agora, atenção aqui. Para buscar um benefício previdenciário,
salário por incapacidade. Vamos supor que a Carmelinda, ela ficou afastada do trabalho por, sei lá, vamos supor 120 dias. A empresa ela é responsável só pelos 15 primeiros dias de atestado. Depois disso, a pessoa é encaminhada para o INSS. Se ela não recebeu, se o benefício foi indeferido, ela quer ajuizar uma ação contra o INSS. Essa ação vai ser na Justiça do Trabalho? Não. Não. A ação não vai ser na Justiça do Trabalho para buscar benefício previdenciário. Se ela quiser algo do empregador, entendendo que ele foi o culpado pelo acidente, aí sim, Justiça do Trabalho, sim, tem competência. Agora, benefício previdenciário não, cuidem porque a banca dá uma enrolada e tenta enganar vocês com relação a isso, colocando lá que é um benefício, conta a história do acidente, aí você já vai se direcionando, sim, acidente de trabalho, competência da Justiça do Trabalho. Mas cuidem o que a pessoa quer. Se a pessoa quer benefício do INSS, daí não. Se ela quer alguma coisa do empregador, reparação de dano, aí sim, aí pode ser lá. Agora, olha só. E vamos imaginar que o acidente tenha sido fatal, né? Vamos imaginar que o acidente tenha sido fatal e a pessoa, então, tenha falecido. Será que os seus dependentes, né, os seus sucessores, poderiam ajuizar essa ação na Justiça do Trabalho e buscar uma reparação pelo dano que sofreram? Sim. Aí nós temos entendimento consolidado do TST que a Justiça do Trabalho tem essa competência, tá, gente? Então, assim, mesmo que nesses casos de acidente, a ação seja proposta pelos dependentes, pelos sucessores do trabalhador falecido. Tá lá na súmula 392 do TST. Então, tanto se for para o empregado buscar, né, a reparação, ou se for para os seus sucessores buscarem essa reparação. Justiça do Trabalho, então, vai sim poder julgar. Agora, vai julgar o quê? A ação de indenização contra o empregador. Quando é para o empregador pagar a indenização por dano material, dano moral, até mesmo uma pensão vitalícia, mas não contra o INSS. Ação contra o INSS, não. Inclusive, falando nisso, olha que esse é um tema difícil para trazer numa live, porque ele normalmente gera dúvidas, mas eu quero que vocês já sanem essas dúvidas hoje, fiquem tranquilos com relação a esse assunto. Lá no artigo 114, pessoal, e a banca adora cobrar esse assunto. Eu e você aí que tá cansado, vem comigo aqui. Lá no artigo 114, mais especificadamente no inciso 8º, nós temos que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a execução de ofício das contribuições sociais decorrentes das sentenças que ela proferir. Atenção! Quando nós falamos desse tema, aqui a competência que a Justiça do Trabalho tem é tão somente para executar uma contribuição social que vem junto com a condenação. Eu tenho a condenação do principal e aí junto vem o acessório. E aí eu vou poder executar. Eu não tenho, atenção aqui, eu não tenho competência para cobrar na Justiça do Trabalho contribuições que não foram feitas ao longo da contratação. Então imagine o seguinte, Carmelinda aparece lá e diz o seguinte: trabalhei para a empresa Mundo Mágico, mas a empresa não recolheu o INSS corretamente. Não está certo, baixei lá o aplicativo Meu INSS, fui consultar o meu extrato e não está certo. Quero cobrar as contribuições que não foram feitas. Para isso, a Justiça do Trabalho não tem competência. Mas, prof, então para que ela vai ter competência? Para executar. Quando? Vamos supor o seguinte, a Carmelinda, ela queria equiparação salarial. Por quê? Porque a colega dela fazia a mesma coisa, mas ganhava R$2.000 a mais que ela. E elas tinham sido contratadas no mesmo processo seletivo, ou seja, elas faziam a mesma função, tinham o mesmo tempo de empresa, mesmo tempo na função, e não poderiam ter essa diferença. Aí ela entra na Justiça do Trabalho e ela pede o quê?
a condenação da empresa a pagar esses R$2.000. Esses R$2.000 que é a diferença salarial entre o que ela ganhava e o que a colega ganhava. Se nós tivermos uma sentença condenatória em pecúnia, mandando pagar diferença salarial, verba salarial gera também a obrigação do recolhimento previdenciário. E aí sim, a contribuição previdenciária que originou dessa sentença condenatória, ela pode ser executada. Vocês conseguiram prestar atenção aqui, gente? Vem comigo. Então, olha só. Cobrar contribuições que não foram feitas ao longo da contratação, pode ou não pode? Não pode. Não tem competência. Qual é a nossa competência, então? Executar contribuições que derivam do quê? Das sentenças condenatórias que têm lá a parcela de natureza salarial. Isso é o que está no artigo 114 e também na súmula 368, do TST, tá? Então, olha só, recapitulando os fundamentos que nós vimos até agora, se alguém perdeu. Artigo 114 da Constituição, que foi o nosso norte, e depois nós fomos para entendimentos, porque não basta só ler o artigo. A gente tem que também saber o que o TST, o STJ, o STF interpretam deste artigo. Então, eu falei para vocês da súmula 368 do STJ, também falei da súmula vinculante 23 do STF, da súmula 392 do TST e agora, por último, da súmula 368 do TST. Todos os entendimentos que se tem a respeito desse artigo. E é normalmente aí que a banca vai. O que a banca faz, pessoal? Ela coloca uma situação que não é só a regra. A regra, normalmente, ela sabe que vocês vão lembrar. Então, ela coloca uma exceção que tá lá numa súmula e você precisa lembrar, então, também daquilo que a Justiça do Trabalho não tem competência. E aí, pessoal, eu também quero chamar a atenção para vocês de uma coisa. Que vocês tiveram, acho que antes, live com a Prof. Fran de ECA também, não tiveram? Quando envolve a autorização de trabalho do menor, né? Nesse caso, também não é competência da Justiça do Trabalho. Mas, prof, não é trabalho? Não é para discutir uma possibilidade de trabalho? Sim, mas por disposição tanto da CLT como do Estatuto da Criança e do Adolescente, para discutir essas questões, nós vamos ter a Justiça da Infância e Juventude. Então, a autorização do trabalho do menor, a competência da Justiça Comum, lá, Infância e Juventude, não da Justiça do Trabalho. Então, olha só, falamos aqui desses fundamentos e agora eu quero que você recapitule aqui comigo, de uma forma bem objetiva, sim ou não, tá? Eu vou falando e você vai dizendo sim, não, e repete aí do outro lado. Prof, mas eu tô aqui no meio da sala, minha família... Interessa. Depois eles vão comemorar junto com você a sua aprovação, tá? Então repete aí para memorizar essas informações. Vamos lá. Primeiro, diga sim ou não. Justiça do Trabalho julga crime? Não, não. Agora vamos para a segunda. Justiça do Trabalho julga ação possessória que deriva lá do exercício do direito de greve? Sim, sim, sim. Agora, vem comigo. A Justiça do Trabalho julga uma ação contra o INSS para obter benefício previdenciário? E aí? Não, 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 não julga não. Agora, a Justiça do Trabalho julga uma ação do empregado que sofreu um acidente de trabalho, buscando uma reparação, uma indenização por dano moral, dano material do empregador? Sim, 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 busca sim, tem sim essa competência. A Justiça do Trabalho julga aquela ação em que o profissional liberal quer cobrar os seus honorários profissionais? Não julga não, tá, pessoal? Não julga não.
Então assim a gente foi fazendo um bate-bola para vocês refrescarem a memória e acredito que com isso vocês mentalizam aí estes temas. O próximo assunto da nossa live aqui que eu quero trazer são alguns procedimentos especiais, especialmente falando da aplicabilidade do CPC ao processo do trabalho. Porque olha só, é muito importante que vocês frisem naqueles pontos que são nossos, tá? Do processo do trabalho, que vocês estudam só comigo, mas nós não podemos esquecer que o Código de Processo Civil é nossa fonte subsidiária. O que significa isso? Significa dizer que quando eu tiver omissão e compatibilidade, eu poderei utilizar o CPC para várias questões. Então, algumas coisas que vocês estudam lá em processo civil vão ser aplicadas ao processo do trabalho e é sobre isso que nós vamos falar. Então, por exemplo, a ação de consignação em pagamento. Será que a gente poderia usar uma ação de consignação em pagamento num processo de trabalho? Será que se você estiver lendo lá as últimas questões da prova, que são as questões de processo de trabalho, pode aparecer alguma coisa falando de uma ação de consignação em pagamento? Pode. Imagina o seguinte, imagina que o empregador queira pagar, mas o empregado simplesmente não aparece para receber. Tá de brincadeira, né? A pessoa ter dinheiro para receber e não aparecer lá para receber. Mas pode, no mundo mágico, imaginário, e na vida real também acontece, de o empregado não aparecer. Ou o empregado vem a falecer e o empregador não sabe para quem ele vai pagar. Aparece lá 2 ou 3 pessoas se dizendo as que deveriam receber, ele tem dúvidas. E aí então, esse empregador que não sabe para quem pagar, ou que não consegue pagar quem seria o devido, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai ajuizar uma ação de consignação em pagamento. Então, se você estiver lendo uma questão de prova e isso aparecer, sim, podemos ter ação de consignação em pagamento no processo do trabalho. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes você vem para o estudo de processo de trabalho só pensando na reclamação trabalhista, ação do empregado em face do empregador. Mas não é só essa ação que nós temos. Nós temos outras ações também possíveis de serem ajuizadas na Justiça do Trabalho. E às vezes a banca cobra. Já caiu a ação de consignação? Já. A banca adora cobrar ação de consignação. Inclusive lá na segunda fase já caiu como peça. Poucas vezes, 2 vezes só, mas já caiu. E é justamente essa situação. Empregador quer pagar, não consegue. O que ele faz? Uma ação de consignação em pagamento. Então, se você está lendo o enunciado e está dizendo isso, ação de consignação. Agora, será que também uma outra coisa que é aplicável lá no processo civil, será que poderia ser aplicada aqui a reconvenção? E, aliás, o que é a reconvenção? Lembra lá do processo civil? O que é a reconvenção? A ação do réu em face do autor, que ele faz onde? Na contestação. Então, reconvenção é o pedido do réu em face do autor, feito quando? Na contestação. Será que isso é possível também no processo do trabalho? Sim, sim. Porque olha só, tem omissão na CLT e há compatibilidade. Por quê? Esse procedimento vai trazer celeridade, efetividade, o que é compatível com o processo trabalhista. O que é a reconvenção, então? Vamos pegar um exemplo para você visualizar. Imagine o seguinte, que a Carmelinda, ela ajuizou uma ação em face da empresa. Só que ela contou só a sua versão da história. E aí ela estava pedindo lá verbas que ela não recebeu na ruptura contratual. Ela não recebeu aviso prévio, segundo ela não recebeu as férias, ela está contando a sua história. Quando a empresa, vamos pegar a empresa Mundo Mágico, ela pega lá aquela petição inicial e ela lê, ela diz, poxa, além dessa pessoa ter recebido tudo, ela ainda ficou me devendo. Como assim ficou me devendo? Não, porque quando eu comuniquei ela da rescisão do contrato, quando eu dei o aviso prévio para ela ficou tão irritada que ela quebrou o computador que ela trabalhava. Propositadamente, dolosamente. Ela ficou muito zangada, irritada, porque tinha sido demitida, que quebrou o computador que ela trabalhava e não pagou. Então, olha só, eu quero cobrar essa empregada
por esse dano que ela causou. Eu tenho prova aqui, eu fiz boletim de ocorrência, tenho prova aqui pelas imagens que tinha monitoramento na empresa, por depoimento dos colegas, que ela fez isso dolosamente. Então a empresa poderia cobrar, vamos supor que esse computador custava aí 5 mil reais. A empresa pode cobrar estes 5 mil reais da empregada? Pode. Ela pode trazer esse pedido na contestação? Pode, mas como vai ser feito? Por meio da reconvenção. Por meio da reconvenção. Está prevista lá no CPC, não tem artigo específico na CLT, mas é totalmente compatível e por isso pode ser aplicado. Um detalhe importante, pessoal. Pessoal, atenção aqui. Quando nós tivermos reconvenção, nós teremos honorários próprios. Então, tem os honorários da ação principal e tem os honorários da reconvenção. Os honorários próprios da reconvenção. Isso tem previsão específica na CLT. Lá no artigo 791A, que é o artigo que trata dos honorários de sucumbência, nós temos um parágrafo específico dizendo que na reconvenção nós teremos os honorários. Então fique atento. O que a banca cobraria? Primeiro, se cabe ou não cabe reconvenção. E agora você já sabe. Sim, cabe. E o que mais você teria que saber também? Que tem honorários específicos da reconvenção. Tem os honorários da ação e tem os honorários da reconvenção. Fechou? Tá, e o que mais nós temos do processo civil e que nós também aplicamos ao processo trabalho? Agora há pouco eu falei para vocês da tutela provisória, não falei? Lembram que eu falei da tutela provisória, de urgência, de evidência, que lá, deferida ou indeferida, numa decisão interlocutória, cabe o quê? Mandado de segurança. Mas, prof, qual artigo da CLT que vai falar da tutela provisória? Nós não temos. Aliás, nós temos só um artigo que diz quando é possível conceder liminar. Mas nós não temos aquela quantidade de conteúdo como tem no CPC. Então, o que nós fazemos se nós temos omissão e compatibilidade? Usamos o CPC. Então, quando você estuda tutela provisória de urgência, de evidência, a tutela provisória de urgência, que pode ser antecipada ou cautelar, isso também é aplicável ao processo do trabalho. Olha só, na CLT, nós temos só o seguinte, que se for para reintegrar dirigente sindical, que é possível liminar, e para as questões que envolvem transferência, que é possível liminar, tá? Então, lá na CLT só fala disso. Pode o juiz conceder a liminar para reintegrar o dirigente sindical para obstar a transferência, ok? Mas e os outros casos? Vamos pensar o seguinte, uma gestante. Imagina lá a gestante foi mandada embora, grávida. Ela quer a sua reintegração, mas ela pode esperar até o julgamento do processo? O processo trabalha até rápido, é célere, mas dependendo como for, a criança já vai estar na aula até que ela vai ter a sua reintegração, ou seja, o período estabilitário já vai ter passado. Ela quer isso para logo. Ela pode então pedir uma tutela provisória de urgência. Então, tutela provisória de urgência pode ser utilizada no processo do trabalho e nós usamos o CPC. Tá, mas o que nós não vamos usar do CPC? Vamos complicar a vida agora? A gente estava falando de coisas que a gente aplica. Mas o que nós não vamos aplicar do CPC? Número 1, cabimento de agravo de instrumento. Atenção vocês! Olha só, eu sei que vocês tiveram live antes com a prof. Tati Kipper e com a prof. Letícia, e eu acredito que elas estavam falando com você sobre recurso, certo? E aí, eu sei que lá no processo civil, o agravo de instrumento, ele serve para quê? Para as decisões interlocutórias. Mas o que nós já combinamos aqui durante a nossa live? Que as decisões interlocutórias, em regra, são irrecorríveis no processo do trabalho. Então, aquelas hipóteses de cabimento, de agravo de instrumento, esquece. Não são essas para o processo do trabalho, tá? Nós temos agravo de instrumento no processo do trabalho? Temos. Vamos estudar durante a aula, vamos ver todos os recursos, fazer uma linha do tempo linda para vocês pendurarem na parede, não esquecerem. Mas já antecipo para você, agravo de instrumento serve para
destrancar recurso. De recurso que foi denegado e a gente quer destrancar ele. Não serve para as decisões interlocutórias. Então, não confundir o agravo de instrumento do processo civil com o do processo do trabalho. Também, gente, nós não vamos usar os prazos recursais do processo civil. Porque no processo civil vocês devem ter estudado prazo de 15 dias. Isso é muito tempo para as demandas trabalhistas. Por que muito tempo, prof? Porque olha só, quando nós falamos das demandas trabalhistas, normalmente são verbas de natureza alimentar. É a pessoa que não recebeu o seu salário, ela precisa pagar sua luz, sua água, ter a sua alimentação. Então, o nosso prazo recursal é menor. Quem é que lembra qual é o prazo recursal no processo do trabalho? Quanto é? Qual é o nosso prazo? Pensa aí, fala em voz alta para você memorizar e não esquecer. E quem não lembra, presta atenção, porque isso pode te salvar numa questão. E é verdade o que eu estou dizendo. É verdade esse bilhete. Olha só, o prazo é de 8 dias. Então, olha só, RO, 8 dias, agravo de instrumento, 8 dias, recurso de revista, 8 dias, agravo de petição, 8 dias. Por que isso pode me salvar, prof? Porque vira e mexe, a gente tem lá uma questão sobre recursos e vem duas opções já com prazo diferente. Então, você já elimina aquelas duas alternativas. Ah, disse que era RO, mas falou em 15 dias. Não, 15 dias é muito tempo. Não é compatível com o processo do trabalho. Ou, falou sim em agravo de petição, mas disse que é 10. Não, não é 10. Os recursos no processo do trabalho são de 8 dias. O prazo é de 8 dias. Então, essas duas coisas que é importante que você saiba. Primeiro, não confundir o agravo de instrumentos, o seu cabimento do processo civil para o processo do trabalho. Também é muito importante que você não esqueça que o nosso prazo recursal é de 8 dias. Outra coisa importante, nós não temos o recurso o dia inteiro estudando, dizendo, poxa, prof, assisti outra live, as profs estavam falando em apelação, que da sentença cabe apelação. Agora eu tô olhando a sua e não é apelação. Não. No processo de trabalho deram um outro nome. Qual nome? Recurso ordinário. Por isso, já deleta, já retira como uma alternativa que você não pode marcar, essa não pode marcar, aquela que falar em apelação. Então vem lá a questão diz o seguinte, que dá a sentença proferida no processo do trabalho, aí tem lá na alternativa A, apelação, já deleta, não é a letra A, esquece, não é a letra A, apelação não, tá gente, apelação não. É o recurso que cabe, eu sei, lá no processo civil, no processo penal, mas não tem esse recurso com este nome, a gente tem um recurso que faz as mesmas coisas, que cabe da sentença, mas não tem esse nome, tem o nome de recurso ordinário, tá? E isso é bem diferente, então, do processo civil, certinho? Bom, também nós vamos usar o CPC em outros momentos para complementar algo que a gente já tem. A gente até tem uma matéria própria, mas a gente vai precisar usar o CPC para complementar. Como assim, prof? Tem casos como o da ação rescisória. Ação rescisória, nós temos artigo? Temos artigo. Mas o artigo só diz o seguinte, cabe ação rescisória, tem que ter depósito prévio de 20% e o resto usa o CPC. É mais ou menos assim, ele diz, cabe ação rescisória, que cabe quando? Para rescindir coisa julgada. Para rescindir coisa julgada. É uma ação, diz o enunciado, que a Carmelinda já moveu uma ação contra a empresa Mundo Mágico. Essa ação, ela já transitou em julgado, mas surgiu uma prova nova. Ou surgiu uma informação de que houve prova falsa. Nesse caso, o que ela quer fazer? Ela quer rescindir a coisa julgada.
Para isso, vai fazer, então, ação rescisória. O que você tem que cuidar? Que tem que fazer um depósito prévio, de 20%. Lá no CPC, o depósito prévio é de 5%. Eu sei, nessa hora, se você pudesse, você jogaria um vademecum na minha cabeça. Porque você deve estar pensando, por que é diferente, prof? Para estudar todas essas matérias, é muita coisa. E eu compartilho isso com você, esse sentimento. Mas você precisa lembrar, porque o que a banca faria para pegar você? Justamente uma pegadinha, é colocar o percentual do CPC, 5%. Porque aí aqui a regra é diferente. Aqui o depósito é maior, é de 20%. Então a banca poderia fazer isso justamente para te enganar, porque você ia lembrar do percentual do processo civil. Prof, como é que eu vou lembrar então disso? Pensa o seguinte, aqui a coisa ainda é mais séria. Por quê? Lembra que a gente falou? Verba de natureza alimentar, celeridade. Veja, uma coisa é a pessoa estar discutindo lá um inventário, é uma discussão sobre um contrato bancário. Outra coisa é a discussão da sua relação de trabalho. Porque normalmente essa relação, ela vai ter ali, como eu falei, verbas de natureza alimentar, ela, do salário que ela recebe, ela vai pagar a sua energia elétrica, a sua alimentação, então ela tem que ter uma certa segurança jurídica nesse processo. E por isso que a ação rescisória é ainda mais difícil e tem um valor maior, tá? Para desincentivar o uso, tá? Para desincentivar o uso da ação rescisória. Então o depósito prévio aqui de 20%. Certo, gente? Que mais que nós temos que falar sobre aplicabilidade? Todas as vezes que vocês estiverem lendo uma questão, porque não tem como vocês lembrarem de tudo, mas vocês têm esses dois grandes pontos. A omissão e a compatibilidade, tá? Omissão e compatibilidade. Já caiu a ação monitória, dizia assim... o empregado, ele tem lá o seu termo de rescisão do contrato de trabalho. E esse termo de rescisão não foi cumprido, não foi pago aquele valor que estava ali mencionado. O que ele faz? Executa? Ele faz uma ação monitória? Ele tem que ajuizar uma reclamação trabalhista? Aí você ia pensar o seguinte, para executar, eu tenho que ter um título executivo. E o termo de rescisão de contrato de trabalho, que é o termo lá quando é rompido o contrato, que tem as verbas rescisórias, não está no rol de títulos executivos. A gente vai falar sobre isso na nossa aula. Bom, não é, então não posso executar, porque não é um título executivo. Tá, mas faria sentido fazer toda uma ação trabalhista para reconhecer o direito se eu já tenho um documento escrito trazendo o valor e tendo ali tudo discriminadinho? Não. Então, como é que eu encurto esse caminho para não precisar fazer uma ação de conhecimento, já que eu não posso ir direto para a execução? Ação monitória. Mas tem previsão na CLT? Não. Mas como é que você poderia pensar? Tem uma omissão da CLT, é compatível, traz celeridade, efetividade. Posso usar? Sim, no processo trabalhista. Então é um exemplo, já caiu em prova, pessoal. Já caiu sobre reconvenção. Então, quando a gente fala do CPC, às vezes a pessoa pensa, mas não tem necessidade de estudar, só precisa estudar as coisas que são específicas da CLT. Não, gente, caem muitas questões. Numa das últimas provas, e acho que até a gente vai resolver na terça-feira, vamos resolver na terça-feira, uma questão que falou sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E a resposta, adivinha onde estava? No CPC. Estava lá no CPC, que era o prazo para o sócio responder, que era de 15 dias, estava lá no CPC. Então, nós temos que estar sempre de olho ao que nós podemos usar. A CLT, ela é enxutinha. Ela não disciplinou tudo sobre essas matérias. Então, nós vamos ter que usar o CPC em vários momentos, tá? Eu vou liberar aqui agora os comentários para poder ver um pouquinho sobre... aqui, ó, algumas boas perguntas que eu tenho aqui para tentar responder. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu liberar. Como é que eu faço para liberar? Aqui. Ativar os comentários. Tá, ativei os comentários aqui, gente. Deixa eu só ver uma coisa.
Pronto. Pessoal, tinha vindo uma pergunta aqui, agora eu não sei como é que eu acabei saindo. Tinha vindo uma pergunta seguinte: se o prazo de 8 dias eram dias corridos ou dias úteis? Desculpa que eu acabei perdendo aí quem tinha feito a pergunta. Gente, o prazo é em dias úteis. Prazo no processo do trabalho são em dias úteis, tá? Não esqueçam disso, prazo em dias úteis. E aí eu acho que eu acabei perdendo as outras perguntas. Aqui, ó, quem tinha perguntado era a Amanda, tá? Amanda, então, respondido. Vou deixar a live salva, tá, Isa? Vou deixar a live salva. E, deixa eu ver o que, acho que era isso, né? Então, aqui, dessas perguntas que tinham sido encaminhadas aqui. Mas não se preocupem, que a gente vai ter mais tempo pra falar. Vou falar de novo do agravo de instrumento. Pode deixar, Rayane. A gente vai ver isso com calma na nossa aula de revisão de processo do trabalho. A gente vai fazer linha do tempo de recurso, a gente vai falar de execução, a gente vai falar de honorários, de perícia, de prova testemunhal, a gente vai falar de várias coisas que tem uma incidência, procedimento sumaríssimo, tem incidência muito grande na nossa prova, tá? E nós vamos resolver questões na terça-feira e vocês vão ver que isso tudo que a gente estava falando aqui cai e vocês precisam saber, tá? Então, retomando ali do agravo de instrumento, pessoal, agravo de instrumento no processo do trabalho serve para destrancar recurso, não serve como no processo civil para aquelas decisões interlocutórias, não serve, tá? Decisão interlocutória lá no processo civil, né? Se estiver dentro do rol lá, cabe agravo de instrumento. No processo de trabalho, não. O agravo de instrumento serve para destrancar um outro recurso. Então, eu fiz RO, mas o meu RO foi denegado. Aí eu faço o agravo de instrumento para destrancar ele, tá? Rayane, obrigada pelo elogio da aula. Karina aqui. Vai gabaritar direito e processo do trabalho com fé, tá? Com fé, vamos sim. Vai gabaritar sim. Nós temos encontro marcado terça-feira pela manhã, que é de resolução de questões. Vocês têm resolução de questões com o professor Nidal e depois comigo, tá? Terça-feira de manhã. Mas assim, ó, fiquem ligadinhos no cronograma da revisão para vocês estarem atentos ali, que a gente vai ter vários encontros ao longo das próximas semanas, tá? E isso, no Insta do CEISC, no meu Insta aqui também, no feed tem todo o cronograma direitinho para vocês ficarem acompanhando. Aqui a Vi colocou sumaríssimo até 40 salários mínimos. Isso, até 40 salários mínimos. Mais que 40 salários mínimos, vai para o ordinário, tá? Na execução, Kátia, qual o recurso cabível que combina com execução? É o agravo de petição. Eu vou falar sobre isso na aula. Me acompanhem lá que a gente vai conversar sobre isso, tá? Sim, Dias Lima ali, ó, precisa sim fazer preparo, fazer o depósito recursal. Nós também vamos falar sobre isso. Tema que cai muito em prova. Fiquem atentos. Então, gente, eu vou ter que encerrar a live aqui porque já vai começar a live de empresarial com os professores de empresarial, então vocês podem se direcionar depois para lá também para acompanhar. Quero agradecer muito a participação de vocês. Eu sei que mesmo depois de tantas lives, né, no domingo, vocês já devem estar exaustos, né, mas vai valer a pena. E se vocês conseguirem absorver alguma coisa, já tá ótimo. A live vai ficar salva, então se porventura alguém não conseguiu pegar alguma coisa, tava cansado, depois vai ficar salvo, volta aqui e assiste de novo, vai ficar salvo aqui no meu Instagram e também no nosso canal, meu e do Prof. Luiz, lá no YouTube, que é Mundo Mágico da CLT. Então vai ficar salvo em ambos os lugares, vocês podem voltar a assistir, pegar os fundamentos, estudar com mais calma, porque, gente, estamos juntos, eu quero que vocês mantenham a calma, né? Respira, não pira, vai dar tudo certo sim, tá? Vocês vão conseguir a aprovação e vocês vão olhar para trás e vão se orgulhar muito deste domingo que vocês estavam estudando, da semana que vocês vão passar estudando, vai valer muito a pena, tá? Então, gente, obrigada pela participação, espero vocês nas aulas, pro nosso mundo mágico da CLT e pra gente estudar muito mais também. Beijo, tchau!